Olá, boa noite. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, visita Lula em São Paulo e faz reunião com o presidente sobre reforma tributária e corte de gastos. Haddad diz que apelo de Lula é que as medidas não sejam desidratadas no Congresso. Haddad também se reúne com lideranças do Congresso para acelerar a aprovação de medidas. Mesmo com o novo leilão de dólares, moeda americana encerra o dia em R$ 6,09 e renova maior valor da história. E você vai ver também. Secretário de Saúde do Rio de Janeiro demite profissionais de UPA que deixaram um homem de 32 anos morrer sentado à espera de atendimento. A Operação Verão começa hoje no litoral paulista com reforço de 2.000 policiais durante as festas de fim de ano. Ontem, um homem foi alvo de arrastão de criminosos em plena luz do dia no Guarujá. O general Walter Souza Braga Neto continua preso em uma sala especial do Comando do Exército no Rio de Janeiro. O general de 4 estrelas foi detido nesse último sábado, acusado de tentar obstruir as investigações do inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado. Essa é uma das prerrogativas para uma prisão preventiva. O repórter Tony Vendramini tem mais informações ao vivo do Rio. Boa noite, Tony. Nos conte, por favor, um pouco sobre as circunstâncias, o ambiente dessa reclusão, dessa prisão do Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o general Walter Souza Braga Neto passou a segunda noite aqui na primeira divisão do Exército, que fica na Vila Militar, Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Ele está em um quarto do comandante da unidade, que foi improvisado, já que nenhuma outra unidade aqui no Rio de Janeiro tem a estrutura necessária para o isolamento de um general de 4 estrelas. O local conta com armário, frigobar, televisão, ar-condicionado e banheiro exclusivo. O Braga Neto também tem direito a 4 refeições por dia que ele faz no rancho destinado aos oficiais de patente mais alta. A Polícia Federal já estaria analisando o conteúdo dos telefones celulares apreendidos com o militar. Ele também deve prestar um novo depoimento em uma data que ainda vai ser definida. Braga Neto foi preso em casa no último sábado, em Copacabana, na Zona Sul. Ele é acusado de obstruir as investigações da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 e também de liderar, organizar e financiar a ação. A prisão foi baseada no depoimento do tenente-coronel Mauro Cid ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Braga Neto entregou dinheiro a militares das Forças Especiais para financiar, esse dinheiro foi entregue em sacolas de vinho, para financiar a Operação Punhal Verde e Amarelo, que previa os assassinatos do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também de Alexandre de Moraes. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Tony. Uma pesquisa realizada pelo IPEC mostra que a maioria dos brasileiros acha que os envolvidos na tentativa de golpe de Estado devem ser julgados e punidos. Segundo o levantamento, 80% dos entrevistados responderam que os envolvidos na tentativa de golpe devem ser punidos conforme a lei. 12% disseram que eles devem ser anistiados, ou seja, perdoados. E 8% não souberam ou não responderam à pergunta. Sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de golpe, 43% responderam que Bolsonaro participou da trama golpista. 42% disseram que ele não participou e que está sendo perseguido politicamente. 16% não souberam ou não responderam. Questionados sobre os julgamentos do Supremo Tribunal Federal que envolvem políticos, 66% responderam que não confiam nas decisões do STF e que os magistrados não são isentos. 23% disseram confiar nas decisões da Corte e na isenção dos juízes. E 12% não souberam ou não responderam à pergunta. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 131 municípios entre os dias 5 e 10 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-governador do Tocantins, Mauro Carlessi, foi preso durante uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. Ele é investigado por corrupção. O político foi preso em uma fazenda no sul do Tocantins. Segundo a Justiça, ele estaria planejando uma fuga para o exterior. Um passaporte italiano e uma identidade uruguaia foram apreendidos.
Mauro Carlesse, do partido Agir, assumiu o governo estadual após a cassação do então governador Marcelo Miranda. Depois, ele foi eleito e reeleito, mas desde 2021 responde por suspeitas de fraudes em licitações da Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação e por interferir na política das forças de segurança. Em meio a um processo de impeachment, renunciou em 2022. A defesa de Mauro informou que vai pedir a revogação da prisão. O presidente Lula passou o dia em casa em São Paulo e recebeu a visita de ministros. A repórter Estela Freitas está lá e traz ao vivo as informações para a gente. Boa noite para você, Estela. Como foram as reuniões? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Durante a tarde, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, se encontraram com Lula. Eles chegaram juntos e ficaram em reunião com o presidente por pouco mais de uma hora para tratar da pauta econômica do Congresso. Entre os assuntos, o esforço para aprovar a reforma tributária ainda nessa semana e as medidas que consolidam o marco fiscal até o fim do ano. Na saída, Padilha falou com a imprensa. Vamos ouvir. A gente pôde passar um pouco para ele o balanço das votações da semana passada, da votação da reforma tributária no Senado. Estou voltando a Brasília por conta disso. Vamos ter reuniões hoje, final da tarde, à noite, a noite inteira lá em Brasília, para que a gente possa terminar essa semana concluindo a votação da reforma tributária e confiantes de que é possível, sim, estamos trabalhando com isso, conversa com os líderes, de concluir a votação das medidas que consolidam o marco fiscal, ou seja, que dão sustentação para esse crescimento econômico do nosso país. Já o ministro Rui Costa não conversou com jornalistas, foi embora sem falar com a imprensa. Mais cedo, pela manhã, Lula recebeu o ministro Fernando Haddad, que sim, na saída, falou com os jornalistas. E nessa quinta-feira, o presidente vai passar por novos exames. Essa é uma informação que foi confirmada ainda ontem, depois da alta, quando a equipe médica e o próprio Lula deram uma entrevista. Os detalhes a gente vê agora na reportagem de Giovanni César. Antes de deixar o hospital, a equipe que cuidou do presidente Lula deu alguns detalhes sobre o seu estado de saúde. E, segundo os médicos, a recuperação ficou dentro do esperado. Cognição, memória está perfeito, não teve nenhum problema. Então, ele pode continuar com as atividades, né? Só haverá restrição, evidentemente, por coerência da quantidade de atividades. Lula apareceu de surpresa na coletiva e agradeceu à equipe do hospital. Por recomendação médica, o presidente não deve fazer atividades físicas, nem viagens longas, como uma viagem internacional. Vou tentar obedecer de forma muito, sabe, eu diria com respeito às orientações do médico, porque eu sou muito disciplinado, doutor Marcos. Eu sou muito disciplinado. Eu nunca penso que vou morrer, mas eu tenho medo, então eu preciso me cuidar. E a disciplina, eu sei me cuidar muito bem. Na coletiva, o presidente comentou a prisão do general Braga Neto, ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro nas eleições de 2022. Eu acho que ele tem todo o direito à presunção de inocência. O que eu não tive, eu quero que eles tenham. Todo o direito e todo o respeito para que a lei seja cumprida. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. E não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, a gente tenha gente de alta graduação militar tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral. Do hospital, o presidente foi para a casa dele na capital paulista e deve retornar a Brasília no fim da semana que vem. Lula foi internado às pressas na última segunda-feira e passou por uma cirurgia para tratar uma hemorragia intracraniana que surgiu em decorrência de uma queda que ele sofreu em outubro. 2 dias depois da internação, Lula passou por um novo procedimento chamado embolização para prevenir novos sangramentos. O presidente deve passar por novos exames na próxima quinta-feira e ainda este ano pretende participar de uma reunião ministerial.
Em casa, a primeira reunião de trabalho de Lula foi com Fernando Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficou pouco mais de 2 horas com o presidente Lula. Na saída, ele disse que o presidente está bem e que os dois conversaram sobre as negociações na Câmara e no Senado pela aprovação dos projetos do governo ligados à área econômica. O apelo que ele está fazendo é para que as medidas não sejam desidratadas. Nós temos aí um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Nós estamos muito convencidos de que vamos continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos. Bom, alguma desidratação é esperada, né? Deputados e senadores correm contra o tempo para votar essas pautas econômicas aí, importantes, fundamentais para o país, que o ministro Fernando Haddad se referiu antes do recesso parlamentar, ou seja, tem basicamente essa semana. Entre as discussões, destacam-se a votação do pacote fiscal do governo, reforma tributária, lei das diretrizes orçamentárias, que deveria ter sido aprovada no meio do ano, e o próprio orçamento do ano que vem. Vamos conversar direto de Brasília com o repórter Marcos Amoroso, que tem as informações. Boa noite, Amoroso. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Olha só, a principal demanda, o principal objetivo do governo aqui em Brasília essa semana é aprovar o pacote fiscal que propõe cortes no crescimento da despesa, da receita, do orçamento nos próximos anos. A expectativa é que esse pacote possa economizar até 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos. E entre as medidas propostas estão mudanças na regra do salário mínimo, do abono salarial, do benefício de prestação continuada e também no reajuste do Fundo Constitucional aqui do Distrito Federal. E aí, para acelerar essa tramitação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se colocou à disposição dos líderes partidários e fez até uma conversa, inclusive, com os líderes do governo aqui no Senado e na Câmara para poder tirar as dúvidas que os parlamentares têm, mas também garantir que todo esse pacote de corte de gastos não seja desidratado e que consiga ser aprovado ainda nessa semana, antes do recesso parlamentar. Além disso, para destravar a votação, 7,7 bilhões de reais em emendas parlamentares foram liberadas para o governo. E como quem acompanha mais o noticiário político sabe, nessa semana cheia aqui em Brasília tem outras pautas, entre elas a própria reforma da aprovação da regulamentação da reforma tributária. O texto foi aprovado no Senado na semana passada e agora precisa do aval final da Câmara para poder finalmente aí ir à sanção presidencial. Aqui nos bastidores há uma expectativa de que a votação da reforma tributária, da regulamentação lá na Câmara, aconteça ainda hoje. Isso foi decidido depois de uma reunião de líderes lá na residência oficial da Câmara, onde mora o presidente da casa, o Arthur Lira. Mas, por enquanto, aqui ainda não começou nenhuma movimentação, mas pode acontecer ainda hoje a aprovação, Amanda, Augusto, justamente porque é uma sessão semipresencial com parlamentares aqui e também podendo votar de casa. Além disso, Câmara e Senado têm até a próxima sexta-feira para votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também o próprio orçamento de 2025. Ao que tudo indica, a LDO deve ser votada amanhã e a peça orçamentária do ano que vem deve ser analisada na quinta, numa sessão conjunta do Congresso Nacional. E o orçamento, para ser aprovado, ele precisa também das próprias medidas que cortam os gastos. Então está tudo interligado aqui. Essa semana vai ser puxado, promete, e antes do recesso parlamentar, que começa oficialmente no dia 20 de dezembro, muito trabalho aqui em Brasília. Volto com vocês. Obrigado, Amoroso. E hoje mesmo, com um leilão extra do Banco Central, o dólar fechou o dia em alta, cotado a R$ 6,09, um novo recorde nominal. Para tentar frear a escalada da moeda americana, o Banco Central vendeu 3 bilhões de dólares ao mercado com compromisso de recompra. Este é o terceiro pregão consecutivo que a instituição faz para tentar conter a alta do dólar. E nessa reta final dos acordos entre os poderes para aprovar a proposta de ajuste fiscal do governo, o mercado financeiro elevou mais uma vez a previsão de inflação para 2024 de 4,84% para 4,89%. Fica acima do limite da meta estipulada, que é de 3% ao ano, né, a meta de inflação. E essa meta ainda tem um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, o teto é 4,5%. Está acima do teto, né, já caminhando para 5%.
A estimativa para o PIB subiu e ficou em 3,42%. Então, essa é uma boa notícia, né? Crescimento maior da nossa economia. Na semana passada, o mercado estimava, a estimativa do mercado era de que a Selic, que é a taxa básica de juros, encerrasse o ano em 13,5%. Mas na última quarta-feira, o Copom elevou a Selic para 12,25% e ano que vem a estimativa da Selic subiu de 13,5% para 14%. Ou seja, essa alta vai continuar na previsão do mercado. Os dados são do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. Uma pesquisa do Datafolha mostra como está a aprovação da gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo o levantamento, 27% avaliam a gestão econômica de Haddad como ótima ou boa, 34% como regular e 34% como ruim ou péssima. 5% não souberam responder. O Datafolha também perguntou aos entrevistados se eles conheciam as propostas de corte de gastos. 59% responderam que não tinham tomado conhecimento das medidas e 41% disseram que conheciam as medidas. O Datafolha realizou 2.002 entrevistas de 12 a 13 de dezembro em 113 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Começou hoje a segunda edição do mutirão Renegocia. A iniciativa, promovida pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, PROCONs e demais órgãos de defesa do consumidor, busca tirar a população do endividamento e melhorar a situação econômica do país. Podem ser negociadas dívidas com bancos, empresas de telefonia e fornecedores de serviços essenciais, com a possibilidade de descontos em juros e prazos mais longos. O mutirão vai até o dia 17 de janeiro e as negociações podem ser feitas online ou presencialmente nos órgãos de defesa do consumidor. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 180 dias o inquérito que analisa a disseminação de fake news e também ataques a ministros e instituições na internet. O objetivo é finalizar as investigações sobre a existência, o financiamento e as operações do chamado Gabinete do Ódio, que teria atuado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão também determinou o depoimento de mais 20 pessoas. Inicialmente, o prazo das investigações estava previsto para terminar em janeiro de 2020. A Polícia Rodoviária Federal prendeu hoje em Minas Gerais um homem suspeito de matar a ex-mulher a facadas no centro do Rio de Janeiro. A prisão de Carlos Damião aconteceu na BR-116, na altura de Manhuaçu, em Minas Gerais. A ex-mulher de Carlos, Eduarda Ferreira de Souza, de 26 anos, foi morta a facadas na madrugada de domingo. A vítima estava separada do suspeito há 6 meses. Mas o ex-marido não aceitava o término do relacionamento. Eduarda tinha conseguido uma medida protetiva, mas, segundo a mãe da vítima, não estava sendo respeitada pelo ex. Minha filha estava na medida protetiva desde junho e esse homem estava ameaçando, indo atrás da minha filha. Ontem ele esfaqueou minha filha toda e cravou a faca nas costas da minha filha. Ela estava na praça com os amigos, quando ele chegou chamando ela não quis ir, ele foi no carro, pegou a faca, voltou e esfaqueou ela toda. Mais de 2 anos após ser preso, o delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Maurício Demétrio, foi demitido da corporação. Ele é acusado de cobrar propina de comerciantes de Petrópolis, na região serrana do Rio. Ao invés de reprimir a comercialização de produtos falsificados, o delegado cobrava R$ 250 por semana para que eles fossem vendidos livremente. Maurício Demétrio foi condenado a mais de 9 anos de prisão. Foi deflagrada hoje uma operação contra uma quadrilha especializada em roubos de carros fortes no estado de São Paulo. A força-tarefa contou com agentes das polícias federal, civil e militar e do Ministério Público. A ação, que aconteceu em 17 cidades paulistas, visava cumprir 15 mandados de prisão temporária e 48 de busca e apreensão. Foram apreendidos dinheiro em espécie e drogas. A operação ainda decretou o bloqueio de bens e ativos financeiros dos suspeitos. As investigações sobre o grupo começaram em setembro deste ano, quando um carro forte foi atacado e incendiado por 16 criminosos fortemente armados
na rodovia Cândido Portinari, na região de Franca, no interior de São Paulo. 5 pessoas ficaram feridas. Esta foi a segunda fase da operação. 2 pessoas já tinham sido presas em outubro durante a primeira fase. Um sistema de câmeras inteligentes da Prefeitura de São Paulo ajudou a prender 167 foragidos da Justiça nos últimos 6 meses. Entre os procurados estão traficantes, assassinos e estupradores. Este homem caminhando em meio a um grupo de pessoas no terminal Parque Dom Pedro, no centro da cidade, é Genivaldo Mendes, de 51 anos. Condenado a 8 anos por estupro de vulnerável, estava foragido desde 2020. Ele foi flagrado pelas câmeras com tecnologia de reconhecimento facial e preso pela polícia no mesmo instante. Rafael Correia foi identificado em um bairro nobre da capital, onde passou os últimos 3 anos após não retornar de uma saída temporária. Rafael foi condenado por 2 homicídios e é suspeito de ter ligação com a facção criminosa Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Ele foi preso quando voltava para casa. Renato Marcelino, de 46 anos, acabou detido na zona leste da capital. Contra ele, um mandado de prisão por estupro no interior do estado, após ser condenado a 10 anos de prisão. Ele foi preso pela Guarda Civil Metropolitana quando tentava pegar um ônibus. Após as prisões, esses criminosos voltaram para os presídios onde cumpriam as penas. O programa Smart Sampa começou em julho na capital paulista e conta com 18.013 câmeras inteligentes que cruzam dados do Conselho Nacional de Justiça e da Secretaria de Segurança Pública para identificar pessoas procuradas. Neste período, 163 foragidos acabaram presos. Em nota, a Prefeitura afirmou que vai ampliar o sistema para bairros da periferia, com o objetivo de aumentar a segurança na cidade. O corpo do homem que morreu esperando atendimento em uma UPA, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi enterrado ontem em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. O caso é alvo de uma investigação da Polícia Civil. Neste vídeo gravado com um celular, o paciente aparece sentado em uma cadeira, com a cabeça inclinada e sem reação. O rapaz morreu sentado sem atendimento. Em seguida, José Augusto Mota da Silva é colocado em uma maca por um funcionário. Pessoas que estão em volta, aguardando atendimento, ficam indignadas. O homem chegou aqui gritando de novo. Agora quer abrir porta, entrar depois que o homem morreu. Isso é uma ruindade. Todo mundo é culpado, ninguém atendeu. As imagens viralizaram nas redes sociais. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, na unidade de pronto atendimento da Cidade de Deus, zona oeste do Rio. É totalmente desumano o que aconteceu com ele. Ele era uma pessoa de bem, não merecia passar o que passou. Nenhuma pessoa merece ser tratada igual um animal que ele foi. Do meu ponto de vista, ele foi tratado igual um animal. Não recebeu nenhum socorro, nenhum suporte. Quem tirou ele de lá foi um pessoal da limpeza, né? Um cara da limpeza, não foi nenhum enfermeiro. Testemunhas contaram que José chegou andando ao local e se queixando de fortes dores. Sem atendimento, morreu sentado na sala de espera. As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o caso e disse que abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu. Os funcionários de plantão envolvidos foram demitidos. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde do município, Daniel Sorães, em uma rede social. Ele disse ainda que os profissionais serão denunciados nos seus respectivos conselhos de classe e que é inadmissível não perceberem a gravidade do caso. Que houve uma grave falha na classificação de risco desse paciente, um paciente que precisava de um atendimento imediato, que não podia ter ido para a sala de espera, era um paciente para ir diretamente para a sala vermelha ou para a sala amarela, para um cuidado intensivo. Os profissionais não conseguiram explicar o motivo desse erro na classificação de risco. Sendo assim, a Secretaria decidiu abrir uma sindicância, desligar os 20 profissionais envolvidos no atendimento. José Augusto Mota da Silva teve uma parada cardiorrespiratória. Ele tinha 32 anos, era artesão durante o dia e trabalhava como garçom à noite. Ele ficou ali sozinho e fizeram um pouco caso dele, simplesmente deixaram ele lá, não fizeram um pronto atendimento, não fizeram uma triagem, não fizeram nada com ele. Eu não vou ter mais ele de volta.
não vai ter nada que traga a vida dele de volta. Só justiça, justiça, porque quem mais vai morrer? Quem mais vai ficar sentado numa cadeira, morrer torto daquele jeito e depois ser jogado numa maca como se fosse um pedaço de carne, como se fosse um animal? Porque a gente é pobre, porque a gente depende do SUS, é por isso? Eu só quero justiça com meu irmão. A polícia do Rio de Janeiro já identificou os 4 suspeitos que participaram do ataque ao argentino que na semana passada foi baleado na cabeça. O turista segue internado em estado gravíssimo. A polícia procura por Sandro da Silva Vicente, mais conhecido como Sandrinho. Segundo a investigação, ele foi o autor dos disparos que atingiram o carro do turista, que é ex-secretário de Turismo de Bariloche. Sandrinho é morador da comunidade dos Prazeres e foi reconhecido pelas testemunhas. Ele possui mais de 20 anotações criminais, muitas delas por delitos violentos. Outros 3 suspeitos também estão sendo procurados, acusados de participação no ataque. As prisões, no entanto, não foram decretadas pela Justiça. O juiz de plantão considerou não se tratar de um caso de urgência. O argentino Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, foi baleado na cabeça ao entrar por engano com o carro que dirigia no Morro do Escondidinho, em Santa Teresa. Ele e a família estavam indo para o Cristo Redentor. Ele segue internado em estado gravíssimo. A Polícia Militar se prepara para o início de mais uma Operação Verão no litoral de São Paulo. O objetivo é diminuir os registros de furtos e roubos nesta época do ano, em que as praias costumam receber turistas de todo o país. Durante o fim de semana, um arrastão foi registrado por moradores em Guarujá. O homem caminhava pelo calçadão quando foi atacado por um grupo de criminosos. 9 jovens aparecem nas imagens. A vítima, caída e imobilizada, tenta resistir, mas tem os pertences roubados. Instantes depois, eles fogem pela faixa de areia. O crime foi na praia de Pitangueiras, uma das mais famosas da Baixada Santista. Faltando pouco mais de 2 semanas para o fim do ano, a Polícia Militar se organiza para o início da Operação Verão. Nos próximos dias, agentes vão reforçar o esquema de segurança em pontos estratégicos, como rodovias e praias dos litorais sul e norte do estado. Mais de 1.000 agentes estão se deslocando para as regiões. Além da PM, equipes do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Técnico-Científica participam da operação. Vamos ver agora como fica o tempo em todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Como é que fica essa terça-feira? Conta pra gente. Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, a terça-feira vai ser com um tempo abafado em grande parte do país, mas tem também bastante instabilidade. Olha, um sistema de baixa pressão, ele vai formar uma frente fria em direção ao sudeste. Por isso tem previsão de chuva amanhã no Rio de Janeiro, em Vitória, no Espírito Santo e também em Belo Horizonte. Só que mesmo assim, com essa previsão de chuva, as temperaturas seguem altas nessa região e o tempo fica abafado. Olha, a máxima chegando na casa dos 30 graus amanhã no Rio de Janeiro, 26 graus em Belo Horizonte e em Vitória, no Espírito Santo, os termômetros podem ficar na casa dos 36 graus amanhã. Na capital paulista, tempo quente, abafado, o sol aparece entre as nuvens e os termômetros registram 26 graus amanhã, a mesma coisa na quarta-feira. Já na quinta, sobe para 30 graus. Na sexta-feira, cai para 28 graus e não tem previsão de chuva. Já no Nordeste, o sol ele aparece em todo o interior, mas tem previsão de chuva entre o Maranhão, Piauí e também o sul da Bahia. Na região norte e no centro-oeste não muda nada. Tempo abafado e com previsão de chuva mais volumosa nessa área mais escura aqui do mapa. No sul do país o sol aparece, mas tem previsão de chuva isolada no litoral do Paraná e de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul não chove, só que também não esquenta muito por lá não. Falando nas temperaturas, em Porto Alegre a máxima amanhã fica na casa dos 23 graus. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite. O Aeroporto Internacional de Porto Alegre voltou a operar de forma completa nesta segunda-feira. Agora, toda a extensão da pista de 3.200 metros do Salgado Filho volta a receber pousos e decolagens de 13 destinos nacionais e 5 internacionais. A retomada total acontece mais de 7 meses depois das enchentes que afetaram o estado.
E um ciclone subtropical assustou moradores e provocou estragos no Rio Grande do Sul. Um avião com 186 passageiros precisou arremeter devido ao mau tempo em Porto Alegre. Moradores registraram a baixa visibilidade em rodovias. A chuva também deixou mais de 230 mil imóveis sem energia elétrica. Com ventos de até 100 km por hora, o ciclone Biguá causou queda de árvores e destelhamentos. Segundo a Defesa Civil Estadual, ao menos 5 cidades sofreram com os impactos do temporal. Em Butiá, a 80 quilômetros da capital gaúcha, uma ventania derrubou a estrutura de um campo de futebol. 2 pessoas ficaram feridas, uma delas um adolescente. Ele ficou preso nos escombros e precisou ser resgatado por amigos. No local acontecia uma confraternização. Uma forte chuva atingiu diversos bairros do Rio de Janeiro na tarde desta segunda. Na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, houve registro inclusive de queda de granizo. Em Maricá, na região metropolitana, uma árvore de Natal flutuante, de 56 metros, veja só, desabou sobre trabalhadores durante a tempestade. Uma pessoa morreu e outras 2 ficaram feridas. Os 3 funcionários desciam da estrutura depois de um alerta da Defesa Civil sobre a mudança de tempo, mas elas não conseguiram sair a tempo. A árvore natalina seria inaugurada na quarta-feira. A Prefeitura de Maricá lamentou a tragédia e diz que está prestando apoio às vítimas e às suas famílias, além de apurar as causas do acidente. Em São Paulo foi assinado um novo termo de cooperação na comunidade de Heliópolis que busca ampliar iniciativas de combate à fome e a oferta de cursos profissionalizantes. O evento contou com a visita do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. A parceria com a ONG Mover Elipa faz parte do programa Cozinha Solidária e visa construir uma nova unidade da Cozinha Escola em Sapopemba, na zona leste da capital paulista. Fizemos uma parceria para uma cozinha solidária que também pudesse ser uma escola de gastronomia, com atendimento aqui de alta qualidade. E hoje a gente está aqui dando um novo passo. Agora 2 unidades, onde a gente já tem aqui cerca de 1.000 pessoas já qualificadas, algumas delas trabalhando com emprego, outras empreendendo, e agora mais 1.000 pessoas no mínimo, a gente quer chegar aí provavelmente a mais 1.000, 1.200 que serão qualificados para o emprego e para o empreendedorismo. A Cozinha Solidária surgiu durante a pandemia e oferece refeições e capacitação profissional em gastronomia para as pessoas em Heliópolis. A intenção é promover a autonomia financeira dos moradores da comunidade. Férias, verão, alta temporada. Cenário é ideal para viajar, mas também para criminosos que aproveitam essa época do ano para aplicar golpes. Fim de ano é o período em que o turismo fica aquecido em todo o país. Nesse momento, muitas pessoas buscam lugares para se hospedar. Mas se a oferta é demais, é bom desconfiar. O Yuri presta atenção em cada detalhe na hora de fazer uma reserva online. Eu verifico sempre qual é a aplicação, olho sempre as avaliações sobre a limpeza, os reviews das pessoas que já foram, o que acharam do ambiente, da limpeza, da segurança, tudo. Até o bairro em si, tudo sempre estou dando sempre uma olhada. É preciso ficar atento para não cair em golpes que são frequentes nesta época do ano. Segundo a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, fraudes envolvendo aluguéis temporários cresceram 35% nos últimos 5 anos. Essa pousada está cadastrada em diversos sites de busca e é possível ver a avaliação de outros clientes. Mesmo assim, os criminosos clonaram as redes sociais do estabelecimento. O nosso Instagram ele é muito movimentado todo ano, mas principalmente na época de carnaval. Então, às vezes, as pessoas aproveitam, fazem um site falso para vender o ingresso do nosso day use, né? Mas foi rapidamente resolvido, denunciado. O cliente tem que prestar atenção, se tiver alguma promoção muito fora do padrão, tem que se desconfiar. Mas aí, rapidamente, a gente denunciou o site e a gente publicou nas nossas redes sociais que aquele site era falso, não era da pousada, né? E foi facilmente resolvido.
Antes de alugar um imóvel, é importante verificar se o site do anúncio é verdadeiro, desconfiar de publicações em redes sociais, pedir documentos que comprovem a titularidade do imóvel, evitar pagamento adiantado, desconfiar de preços muito baixos e, se possível, verificar a existência do imóvel através de visita ou videochamada. Mas, se com todos esses cuidados a pessoa cair em alguma fraude, essa advogada relata o que fazer. Ela pode primeiro procurar a delegacia mais próxima de onde ela está e registrar um boletim de ocorrência. Segundo, é bom que notifique o banco, né, e notifique o Cresce também. As festas de fim de ano já estão batendo a nossa porta e muita gente acaba com exatamente a mesma sensação. Mais uma vez, o ano passou voando. Esse sentimento de que está tudo acelerado pode até afetar o dia a dia, mas é possível e muitas vezes necessário se conscientizar e reduzir um pouquinho o ritmo em favor da nossa própria saúde. Correria característica de fim de ano. Tudo bem? Você pode falar comigo só um minutinho? Não estou atrasado. Valeu, obrigado. Diferente dele, o tempo parece estar adiantado. 2024 é mais um ano que passou voando. Rápido demais. Ontem mesmo já era carnaval, hoje nós já estamos no Natal. Tá muito rápido. Desde que a internet surgiu nos computadores e depois nos celulares, existe uma exigência de que a gente faça tudo mais rápido. Então, quanto mais rápido eu vejo as coisas, mais rápido o tempo passa. No final do dia, o volume de coisas que a gente teve contato foi enorme e nosso cérebro está esgotado. A Paula corre contra o relógio para conciliar as tarefas de mãe, filha, dona de casa e fotógrafa. Literalmente, eu já acordo com muitas funções de casa, de filhos, de trabalho, de demandas que vêm. Meu dia parece que precisaria ter, no mínimo, umas 36 horas para eu conseguir dar conta de tudo. Nos Estados Unidos, pesquisadores da Universidade de Duke dizem que, conforme envelhece, o ser humano experimenta cada vez mais a sensação de ter menos poder de processar as coisas na mente, o que causa a impressão de que tudo ficou mais rápido. Por isso, a dona Dulce, mãe da Paula, faz questão de manter os bons hábitos e a qualidade de vida. Aos 86 anos, a regra é não acelerar. O tempo é dedicado para fazer o que mais gosta. Os livros são os meus amigos. Passo horas e horas. Eu fico assim, ó. Eu coloco assim porque agora eu quero ler esse. Já a Nina, neta da dona Dulce e filha da Paula, está curtindo o auge da adolescência. Aos 15 anos, não tem a menor paciência para o que demanda muito tempo. Para mim tem que ser o mais rápido possível. Só escuto o áudio em 2x, porque eu não tenho tempo de ouvir 30 segundos de áudio. E o TikTok também, eu acelero tudo. O risco de ter um burnout nesse tipo de vida ele é altíssimo, porque o mundo exige que a gente dedique tudo e seja o melhor possível. Então, nós estamos basicamente entre duas psicopatologias. O burnout, que é aquele que deu tudo de si e esgotou toda a sua energia, e a depressão, que é aquele que tentou e não conseguiu. Como a palavra da vez é desacelerar, que tal reservar só mais um pouquinho do seu tempo, para que o seu 2025 também não passe voando? A principal dica é a gente se desligar um pouco dos artefatos tecnológicos e passar um pouco de tempo consigo mesmo, pensando e refletindo, vendo que tipo de vida você quer levar. E o Instituto Butantan de São Paulo pediu à Anvisa o registro de uma vacina própria contra a dengue. Caso seja aprovado, será o primeiro imunizante em dose única do mundo. Os estudos demonstram que a eficácia para prevenir sintomas e casos graves da doença é de quase 90%. A Anvisa informou que a análise dos documentos começa nos próximos dias. A expectativa do Butantan é entregar 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde em 3 anos. O Zoológico de Belo Horizonte recebeu um novo e ilustre morador, um gorila, que chegou para fazer parte do programa de conservação e reprodução que está ajudando a preservar toda uma espécie. Bubu já chegou na capital mineira experimentando a comida local.
O gorila macho, com mais de 2 metros de altura e 180 quilos, desembarcou após 2 dias de viagem. O primata veio da Hungria e agora, na nova casa, vai passar por um tempo de adaptação até poder ser visto pelos visitantes. Após a análise e a aprovação de todo o nosso corpo técnico aqui do zoológico, é que ele estará liberado para visitação. Isso possivelmente vai acontecer na segunda quinzena de janeiro. Bubu foi escolhido para dar seguimento ao já consolidado programa de reprodução de gorilas no Jardim Zoológico de BH, que já registrou o nascimento de 5 filhotes desde o início da parceria. Que graça! O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos amanhã. Boa noite. Até amanhã. Boa noite para você.